Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo em nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, segundo domingo no Advento, queremos refletir sobre o texto do profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 10. Se possível, faça essa leitura antes de assistir este vídeo. Texto do Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 10. A nossa temática de hoje, então, reinado de paz. Que todos tenham uma abençoada reflexão. Como você provavelmente já deve saber, se você acompanha os noticiários, no último domingo, dia 30 de novembro, no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa, na Paraíba, um jovem chamado Gerson de Melo Machado, também conhecido como Vaqueirinho, de apenas 19 anos, invadiu a jaula dos leões. Algumas pessoas conseguiram gravar quando Gerson escalou uma altíssima parede e depois desceu por uma árvore até conseguir entrar na jaula. Em instantes, uma leoa percebeu a presença dele e foi ao seu encontro, atacando rapidamente o jovem de forma fatal. É evidente que a leoa não teve culpa, afinal, ela se sentiu ameaçada em seu território e simplesmente se utilizou dos atributos que o Criador a concedeu para acabar com a vida daquele jovem. Uma reflexão, no entanto, merece ser feita. Quem é responsável pela morte de Gerson? De cara, alguém poderia dizer que a responsabilidade total foi dele, afinal, ninguém mandou ele entrar em uma jaula de leões. O problema é que Gerson tinha problemas mentais e havia sido diagnosticado com uma das doenças mais agressivas para a mente humana, a esquizofrenia. E para piorar, ele já havia cometido pequenos ilícitos e pesava contra si uma medida de segurança, o que significa que ele não poderia estar solto e muito menos em um zoológico, entrando em uma jaula de leões. Vaqueirinho representava um risco para a sociedade e um risco para si mesmo. O final da curta existência de Gerson foi trágica. E, quem sabe, poderia ter sido evitado. Mas o que não pode ser evitado é a distância segura que todos precisamos manter de animais selvagens. E vejam só, muitas pessoas podem até mesmo adoecer e morrer, não porque tiveram contato direto com um animal selvagem, mas porque foram infectadas pelo contato destes animais a objetos ou alimentos que posteriormente foram utilizados por seres humanos. É o caso, por exemplo, das serpentes e dos répteis, de modo geral, que são transmissores de salmonela, uma bactéria que representa um grande risco para a vida humana e que, dependendo dos casos, pode até nos matar. Desde a queda em pecado, esta é a realidade de nosso mundo. Nós somos seres frágeis e com um simples contato com animais selvagens podemos fatalmente vir a óbito. Tudo isso que digo a vocês pode ser óbvio e você pode estar pensando que não há nenhuma novidade em tudo isso. E de fato não há. Mas não era para ser assim. Quando abrimos as primeiras páginas da Bíblia,
constatamos que tudo foi criado para ser exatamente o extremo oposto. Quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas em harmonia. Os seres humanos foram criados por último, como coroa de sua criação. E a estes caberia a nobre tarefa de não apenas cuidarem do jardim, mas também dos animais, concedendo nomes a estes. Vejam vocês, fomos nós que demos nomes ao leão, à serpente. Somos nós hoje que, em condições normais, sequer podemos chegar perto destes e de outros animais selvagens. Tudo isso porque após a desobediência do primeiro casal, o caos é instaurado em nosso mundo, toda harmonia e paz acabam. Se antes sequer nos alimentávamos de vida animal e ninguém precisava morrer para que outro ser se alimentasse, depois da queda tudo muda. Os seres humanos e os animais passam a morrer e a matar. E a vida se torna frágil. Diante de uma simples patada, de uma curta mordida ou picada, de uma imperceptível bactéria, morremos. Após a expulsão do jardim, algo inédito também ocorre. O ser humano que era senhor do mundo estava abaixo apenas de Deus, tendo autorização para percorrer todos os espaços do jardim, é expulso. Não é mais possível retornar para lá. E agora nós não podemos mais ir em todos os lugares. Não são apenas jaulas que precisamos evitar, mas também becos, bairros perigosos, zonas de conflito, zonas de guerra. Da expulsão do paraíso para os primeiros confrontos e guerras foi um pulinho. Não passamos apenas a temer animais selvagens, tidos como irracionais, mas a temermos uns aos outros, tornando-nos selvagens. E quanto sangue já não foi vertido desde então? Nos tornamos mestres, especialistas em manusear e desenvolver armas de guerra. Saímos da pedra lascada, partimos para o aço. Facas, espadas, lanças e flechas deram lugar às armas de fogo. Bombas e mísseis chegaram ao ápice com o desenvolvimento da bomba atômica. Aviões que inicialmente foram inventados para encurtar distâncias tornaram-se armas letais de guerras. E a paz, a tão necessária e famigerada paz, tantas vezes cantada, desejada, poetizada, enaltecida, tornou-se cada vez mais rara e escassa em nosso mundo. É claro que, colocando as coisas deste modo, parece que somos vítimas e que todos desejamos viver em paz. Apesar de estarmos em um mundo de guerras e conflitos, dá até a impressão que Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, Donald Trump, Nicolás Maduro, Xi Jinping, Kim Jong-un, Netanyahu, Hamas e quem sabe poderemos acrescentar no contexto brasileiro Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, Primeiro Comando da Capital, são os únicos e inequívocos responsáveis por guerras e conflitos. E se fosse assim, bastaria acabar com políticos bélicos, com facções criminosas, que obteríamos paz, certo? Portanto, vamos iniciar uma grande cruzada, orando pelo fim de todas essas guerras, ou quem sabe, poderíamos pegar em armas, acabar com todos aqueles que representam uma ameaça para a paz e assim vivermos em paz,
certo? Ora, mas se fizermos isso, será que de fato estaremos praticando a paz? E se formos bem-sucedidos na aniquilação dos malfeitores, ou ao menos daqueles que julgamos serem malfeitores, conseguiremos viver em paz? Afinal de contas, o que é que tira a paz de nosso mundo? São governantes ambiciosos e inescrupulosos somente? São grupos que desejam território e poder somente? Será que eu consigo sempre viver em paz com todos aqueles com quem me relaciono? Será que há paz em nossas vizinhanças e nenhum vizinho tem problema com o outro? Temos sempre paz em nosso lar e com os nossos familiares? Temos sempre paz na igreja com os nossos irmãos e irmãs em Cristo? Será que você, não fazemos parte deste problema? Precisamos refletir que a paz, ou a falta de paz, melhor dizendo, não está assim tão distante de nós. Que conflitos e confrontos, às vezes, estão muito mais próximos do que nós imaginamos. E mesmo que a gente não precise enfrentar batalhas com animais selvagens armados até os dentes, ou com os animais selvagens que têm como arma apenas os dentes. Há um animal selvagem que vemos todos os dias ao olharmos no espelho pela manhã. Um animal selvagem que muitas vezes não está em paz e que dentro de si tem muita raiva, inveja, orgulho, egoísmo, devassidão. É curioso que muitas religiões orientais e filosofias de vida procuram trazer alento e uma saída para a nossa falta de paz para lá de ousada. Para muitos a saída está na sabedoria humana de grandes homens e personalidades que aqui viveram e que deixaram um legado por intermédio de frases de impacto e que nos dizem muita coisa e até podem trazer um alento momentâneo, mas que não são capazes de nos conceder paz por muito tempo. Há uma infinidade de livros de autoajuda nas prateleiras das livrarias e nos sites mais famosos de venda de livros que prometem de fato nos ajudar nos mais variados campos de conhecimento e da necessidade humana, e assim nos trazer paz. Títulos do tipo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, A Coragem de Não Agradar, O Poder do Hábito, A Psicologia Financeira, Nada Pode Me Ferir? E quem sou eu para dizer não leiam livros deste tipo? Muitos destes que citei, eu mesmo já li e posso dizer que trazem algumas contribuições para a nossa vida. No entanto, nenhuma fórmula pronta que eventualmente esteja contida nestes e em outros livros pode de fato nos trazer paz definitiva. Os orientais, como eu disse antes, possuem suas artimanhas, suas estratégias para obterem paz, uma das quais intitulada meditação. Se eu dissesse que conheço bem a respeito da meditação, estaria mentindo. E normalmente a nossa cultura ocidental e latina repele a meditação, não tem muita paciência para fazê-lo. Talvez ela nos ajudasse em determinadas situações de vida em que estamos muito estressados. Mas eu penso que a meditação parte de um princípio que teologicamente está equivocado. Ela entende que podemos buscar paz em nosso interior. Mas a palavra de Deus não deixa dúvidas. O coração humano é enganoso. A nossa falta de paz não está apenas nos acontecimentos ao nosso redor. Tampouco em nosso vizinho barulhento e chato, que adora ouvir música no último volume,
se é que o vizinho ouve o que poderíamos considerar como música. A nossa falta de paz está em nós. Somos nós, seres racionais e despidos de garras e dentes mortíferos, que nos auto-envenenamos. Quando Isaías escreve o capítulo 11 de seu livro, ele estava envolto em um contexto terrível. Isto porque Isaías viveu e pregou para o Reino do Sul, que estava sob a ameaça de um dos impérios mais sanguinolentos do período, o Império Assírio. E para piorar, com receio deste terrível império, o rei de Judá, Acás, firmou um acordo com eles, para lá de desvantajoso para o seu povo. Mais tarde, os assírios vão dominar o reino do norte de forma definitiva, e o filho de Acás, o rei Ezequias, tentará uma rebelião fracassada contra os assírios, sofrendo um grande revés e tendo Jerusalém sitiada pelos inimigos. E é exatamente no meio desse caos e da ameaça de destruição da linhagem real de Davi que Isaías 11 surge com uma poderosa profecia messiânica de esperança e restauração. Em Isaías 11, versículo 1, lemos o seguinte: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. A palavra original hebraica refere-se ao toco ou cepo que resta de uma árvore cortada. Isto sugere que a dinastia davídica, embora tenha sido poderosa, tenha sido uma árvore, estará aparentemente morta ou em um estado de grande humilhação e declínio, com o tronco cortado no momento da vinda do Messias. E como se não bastasse essa profecia messiânica auspiciosa, ainda lemos no versículo 2 que o Espírito Santo estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá poder em obedecer, e terá prazer em obedecer ao Senhor Deus. João Batista, no texto do evangelho deste domingo, Mateus capítulo 3, reforça esta ideia e diz que ele realiza batismo de arrependimento, mas o Messias, para quem ele prepara o caminho, virá e batizará com o Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, minha pergunta vai direta a você neste momento. Você quer ter paz? Você está cansado de conflitos e confrontos com os outros? Está cansado de entrar em atrito com pessoas próximas, familiares, colegas de trabalho? Ora, é até uma pergunta retórica, né? Quem não quer ter paz? Mas antes de mais nada, precisamos buscar paz conosco. E de fato não teremos paz se não estivermos em paz com quem somos. Mas essa paz nunca chegará se insistirmos em encontrá-la dentro de nós. Ué, mas nós não precisamos de paz conosco? Sim, mas não somos capazes de fazer por nós mesmos esta paz. Você quer ter paz? Olhe para Jesus. Vamos lembrar de alguns momentos marcantes dos evangelhos? Jesus estava com seus discípulos no mar da Galileia, que era um grande lago. Estava à noite e de repente uma grande tempestade começou a se formar. Os discípulos começaram a ficar temerosos, o vento começou a soprar de forma bem forte
E de repente as ondas começaram a de fato se enfurecer. E o que Jesus fazia? Enquanto todos os discípulos estavam desesperados, imaginando que sofreriam um naufrágio e uma possível morte, Jesus dormia no barco. Ele dormia tranquilo e em paz. Quando despertaram, ele disse: vocês não têm fé. Acalma esse vento, acalma essa tempestade. E então, a paz voltou a reinar nos discípulos. Vocês lembram daquele episódio da festa de casamento? Imaginem só os convidados festejando. Tudo estava indo bem e de repente não está mais, porque falta vinho. Os anfitriões começaram a ficar preocupados, vai acabar a festa, vai ser um vexame, vai ser uma humilhação. A mãe de Jesus ficou preocupada, mas Jesus disse: ainda não chegou o meu momento, mulher, se acalme. E ele transformou água em vinho. A festa continuou. Todos continuaram ou voltaram a ter paz. Quando os fariseus, aquela raça de víboras, conforme João Batista se referiu, vivia em tensão com Jesus e procurava alguma forma de pegá-lo em contradição, Jesus vinha com uma resposta sábia e demonstrava paz e controle de toda e qualquer situação. Quando Lázaro, o seu amigo, ficou doente, e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, procuraram Jesus para que Jesus fosse até Lázaro ajudá-lo, Jesus disse: calma, fiquem tranquilas. E passaram-se os dias, e de repente quando Jesus chegou lá, já não dava mais tempo, porque Lázaro já estava sepultado. E Jesus chorou, vendo todo o lamento e tristeza de Marta, de Maria e dos outros. Mas Jesus continuou em paz, mesmo chorando, e ordenou: Lázaro, saia do túmulo. E assim aconteceu. Lázaro ressuscitou. Enquanto todos os governantes e reis adentravam nas cidades montados em cavalos de guerra, Jesus escolheu um animal de paz, um humilde jumentinho que nunca havia sido montado, para entrar na cidade de paz, Jerusalém, para inaugurar um novo templo. E mesmo quando ele estava prestes a enfrentar um momento mais desafiante e difícil de seu ministério terreno, no jardim do Getsemane, quando Jesus suou sangue, ele orou e entregou-se nas mãos do Pai, compreendendo que a vontade do Pai deveria ser feita, pois afinal de contas ele sente prazer em obedecer ao Pai. E ao ressuscitar, o que Jesus diz aos seus discípulos, ao aparecer a eles: que a paz esteja com vocês. Advento é tempo de lembrar: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele veio. Jesus é o nosso Salvador. Ele retornará. Jesus é o nosso Rei. E o seu reinado é de paz. Se cremos nele e sabemos que ele é o nosso Rei, então estamos em paz. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, pode estar tudo um caos, tudo de ponta cabeça. Ainda que tenhamos que combater o nosso caos interior, nele temos paz. Amados no Senhor, no capítulo 11, o profeta Isaías traz uma imagem esplêndida e gloriosa do reinado de paz de Jesus. Ele diz que animais considerados predadores hoje pastarão juntos com suas antigas presas, e crianças pequenas os guiarão. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Essa é uma das cenas mais memoráveis e idílicas
sobre o paraíso e o reinado de paz de Cristo. E podemos acrescentar que todos aqueles sentimentos terríveis que nos acompanham não mais existirão. Que não apenas guerras e rumores de guerra cessarão. Que não apenas desastres como o do jovem paraibano Gerson na jaula dos leões não mais ocorrerão, mas que nós mesmos não teremos mais ódio e armas, e só teremos capacidade de amar e não mais odiar. Enquanto Cristo não retorna para vivermos o seu reinado intensamente, somos chamados a dedicar a nossa vida à paz que só Cristo pode nos dar e procurarmos viver em paz uns com os outros com o auxílio do Espírito Santo, para que assim mais pessoas também possam viver no reino de paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, o único que pode nos conceder paz. Não se esqueça disso. Talvez neste momento você esteja enfermo, gravemente enfermo. Talvez na sua família você tenha um ente querido hospitalizado. Talvez você tenha passado por rupturas familiares traumáticas que tiram a sua paz. Talvez você esteja em dificuldades financeiras, não saiba se vai ter condições de pagar todas as suas dívidas e contas. Talvez a sua falta de paz seja interior, pois você passa por depressão, por abalos. Você quer ter paz? Olhe para Jesus. Só Ele pode nos trazer paz. Amém. Espero que esta mensagem tenha sido edificante para você, que você possa viver em paz e que possa levar esta paz que só Cristo pode dar para as outras pessoas ao seu redor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardá-los em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado por acompanhar este vídeo. Curta, comente, compartilhe e até a nossa próxima mensagem.